Vamos ler então João capítulo 6, verso 1. O título do texto é A Primeira Multiplicação dos Pães. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estavam próximo à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe, o discípulo, lhe respondeu: 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho, não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Até aí, vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Continua a nos falar nessa noite. Fala ao coração que está aflito. Fala àquele que está sem esperança. Fala àquele que está adoecido, Senhor. Mas fala nessa noite, assim como o Senhor falou nos cânticos, na comunhão. Precisamos e queremos ouvir essa voz que chamou Maria Madalena e tudo mudou na vida daquela mulher. Essa voz que chamou Lázaro e ele voltou à vida. Queremos e precisamos ouvir essa voz bem perto de nós, no nosso coração. Faz isso, Pai, em nome de Jesus e pela tua graça. Amém. Amém. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Daqui a pouco também temos a alegria de ter um grupo dos nossos irmãos lá da comunidade no Sapé. Está os nossos amados irmãos, e está o nosso pastor Luiz, que acompanha os irmãos. Faz assim com a mão, pastor Luiz. Os irmãos do Sapé da comunidade, faz assim com a mão. Amém. Tem as crianças que vieram, vamos aplaudir ao Senhor. É sempre uma bênção. Nos últimos meses a gente tem feito isso sempre, né, pastor Luiz? Tem a possibilidade da gente estar juntos e comer o pão e o vinho e ser esse momento tão especial. Daqui a pouco é o que nós vamos fazer. Nós lemos um texto bíblico, o texto de João 6, que dá conta de Jesus fazendo um milagre, um dos milagres mais conhecidos da Bíblia, a primeira das 2 multiplicações de pães. E Jesus, de forma miraculosa, ele, além de fazer um milagre espetacular, um milagre que os discípulos ficaram atônitos e começaram a ganhar consciência de que eles não estavam diante de um João Batista apenas, de um Elias, ou de um Moisés, ou de uns grandes profetas. Deus estava entre eles. O próprio Deus veio morar e viver dentre eles. Essa consciência começa a ser ganha pelos discípulos. Mas a gente vê também na Bíblia
a partir no final do capítulo 16 do Evangelho de João. Aliás, o capítulo termina com essas seguintes palavras de Jesus: neste mundo vocês terão aflições. Jesus não enganou ninguém a respeito de segui-lo. E ele continua: contudo, tenham bom ânimo, eu venci e vocês também vencerão. É assim que termina o 16º capítulo de João. E as palavras de Jesus, antes de ele ser levado à cruz, revelam algumas verdades que é ao mesmo tempo para nós desafiadora, e ao mesmo tempo também ela é abençoadora. Por que ela é desafiadora? Porque Jesus falou assim: se você vai me seguir, algumas coisas terão que acontecer com você. Primeiro, você vai ter que negar a si mesmo. Esqueça suas ideias preconcebidas sobre a vida. Eu tenho a verdadeira ideia sobre a sua vida. Tome a sua cruz e me siga. E tem mais, você precisa saber de saída que nesse mundo você vai passar por aflições. Essa é a palavra desafiadora de Jesus. Mas logo em seguida vem a palavra abençoadora, porque ele diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês vencerão também. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que o sofrimento pode, não é que é automático, mas o sofrimento ele pode fazer brotar em nós atitudes e coisas extraordinárias. Aliás, eu falava com um dos nossos irmãos essa semana, e ele está passando por um momento assim difícil, de mudança, de apertos e de acordar muito cedo e trabalhar muito. Ele falou: pastor, estou aprendendo coisas como nunca. Falei: no meio da dificuldade a gente aprende, a gente tem que andar para frente, a gente tem que se deslocar. Na dificuldade a gente cresce, porque de um certo ponto de vista, meus irmãos, há dois tipos de pessoas nesse mundo. Eu não sei qual desses tipos você é, ou qual momento da sua vida pelo qual você está passando, que você vai se identificar. Primeiro tipo de gente, pelas palavras de Jesus aqui, é aquelas pessoas em que os problemas da vida, as crises, são o problema dela. Pastor, como é isso? Deixa eu explicar para você. É pessoas que elas convivem tantos com os mesmos problemas que eram o ano passado, era o ano retrasado, e também são os de agora, que isso virou o próprio problema dela. Isso é um tipo de pessoa. E já tem um segundo tipo de pessoa, conforme as palavras de Jesus, que são aquelas palavras cujos problemas, as crises, as aflições, tornaram ou deram a ela um impulso de vida, a empurraram. É como se fosse uma mola onde a gente bate, e ao bater ganha um impulso, e a gente caminha para frente, e acabam sendo pessoas muito melhores. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não sei exatamente quem eu sou, mas eu quero aprender hoje. Me dá ânimo. E fala assim: dá ânimo para esse irmão que está do meu lado aqui, olha. Está mais animado esse irmão aí? Os problemas e as crises, eles podem provocar duas coisas na gente. A primeira delas, problema pode deixar a gente amargo. É verdade ou não é, gente? O problema vai vindo, você vai ficando meio iracundo, daqui a pouco o rosto muda, daqui a pouco você não dá mais nem bom dia para ninguém. A esposa fala para você que você está lindo hoje, ela: que isso, você que está com o olho... Não, remelado não, irmão. Isso não. Aí você está amargo demais, aí você já está numa situação. Quando o problema faz a gente amargo, a gente vê o mundo cinza. Mas os problemas também podem gerar na gente uma outra coisa. A gente pode, no meio do sofrimento, descobrir uma força interior que a gente tem gerado pelo Espírito Santo, como a gente nunca pôde prever que a gente tinha. É ou não é verdade? Tem hora que você não faz coisas que você olha para trás e fala assim: como é que eu passei por essas coisas? Pois é, passou.
passou porque o Espírito Santo estava dentro de você, passou porque você não se deixou ficar amargo no meio da crise, passou porque o problema foi impulso de Deus para você alçar a novas expectativas e novas vitórias. Então o problema pode gerar uma coisa e ele pode gerar outra. E essa realidade da nossa vida nesse mundo é explicada por Paulo da seguinte forma: veja, Jesus fala assim: no mundo vocês terão aflições, não se enganem, mas tenham bom ânimo. Aí vem Paulo, e esse foi o assunto da mensagem de quinta-feira aqui na nossa comunidade, e na carta aos Coríntios ele vai dizer assim: de todos os lados nós somos pressionados. É fácil identificar quando a gente está passando pressão. Tem gente pressionada aqui em alguma área da vida? Financeiramente, emocionalmente, pressionado com os problemas com filhos, pressionado por impostos, pressionado literalmente num ônibus na segunda-feira de manhã, pressionado por tudo que é lugar. Mas Paulo vai dizer assim: a gente é pressionado, mas não desanimado. Ele vai dizer: a gente fica perplexo com algumas coisas, mas não desesperado. Ele vai dizer: a gente é perseguido, mas não somos abandonados. Somos até abatidos, mas não destruídos. Queria que você gravasse isso na sua mente, diante dos seus problemas, das suas crises, diante das coisas que parece que o mar está subindo e está chegando na sua boca, está tirando o seu fôlego. Lembre-se da palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente deixa de acertar muita coisa, inclusive errar, e deixa de ter vitórias porque a gente não lembra das promessas de Deus. Então diga assim comigo: pressionados, sim, mas não desanimados. Diga assim: perplexos, talvez, mas não desesperados. Perseguidos, pode ser, mas nunca abandonados. Abatidos, de vez em quando, mas jamais destruídos. Você recebe essa palavra de Deus na sua vida? Você pode aplaudir ao Senhor com alegria? Se é a promessa de Deus para você. Vai ter aflição, vai ter pressão, vai ter abatimentos, mas você não vai estar destruído, porque Deus está trabalhando no meio do seu sofrimento. É isso que a Bíblia está dizendo. E as palavras de Paulo e de Jesus, eles nos colocam diante do seguinte questionamento: como é que a gente está agindo? Ou como é que a gente está reagindo diante dos grandes problemas da nossa vida? Como é que você está reagindo em relação àquelas coisas que parece que está fugindo ao seu controle? Parece que está passando entre os dedos da sua mão, e você tem aquela sensação de insegurança, que você fala assim: eu não controlo mais isso, eu não sei onde vai dar, eu não sei o que vai acontecer. E talvez esteja passando pela sua cabeça assim: por que Deus está permitindo que eu estou passar por isso? Parece que eu sofro mais do que as outras pessoas. Eu estou orando há algum tempo, e ainda orando, parece que o meu deserto não acaba. Alguns tomam emprestado até aquele dito popular: quanto mais eu oro, mais parece assombração. Eu sei que quando você fala isso, você fala assim: quando eu rezo, não é quando eu oro, né? Porque tem momentos da vida da gente, parece que as coisas estão assim mesmo. A gente ora, parece que a oração não passa dali, parece que o céu se fez um grande bronze e Deus não escuta. Mas deixa eu dizer, baseado no que a Bíblia diz, Deus está olhando para você. Pode ser que você não esteja entendendo, pode ser que você não esteja vendo, mas a Bíblia diz que nós não andamos nem por ouvir e nem por vista, nós andamos pela... E fé é confiar em quem Deus é. E a Bíblia diz que Deus é poderoso, é onipotente, onipresente, e vai te salvar no meio do seu sofrimento. Isso é a promessa de Deus. Agora, você sabe por que você passa por problemas? Deixa eu te dar uma perspectiva bíblica. Por que é que você passa por problemas? Porque, em primeiro lugar, antes de Deus solucionar um problema nosso, presta atenção nisso,
Ele quer nos ensinar com esse problema. Vou repetir para você. Sabe esse problema que você está passando hoje? Antes de Deus resolver isso, Ele vai fazer você crescer primeiro, para quando isso aparecer de novo na sua vida, você saber como agir e reagir. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha, pastor, da onde vem essa perspectiva bíblica? Do texto que nós lemos. Jesus olha para os seus discípulos, está todo mundo seguindo a Ele, ajunta um monte de gente. A Bíblia vai dizer que eram 5.000 homens, num lugar descampado, não tinha onde comprar, não tinha dinheiro para comprar, situação de crise, problema. E onde tem homem, tem mulher também? E onde tem homem e mulher, tem criança? Uma tuia, como diz o nordestino, assim ó. Eu fico imaginando se fosse no Nordeste do Brasil isso. Teria que arrumar pão para quantas pessoas? Mas você tem dúvida que Jesus faria isso? Porque enquanto houver necessidade de um coração aberto para Deus, a possibilidade do milagre está aí, meu irmão. E o que Jesus faz? Ele faz uma pergunta para os discípulos. Ele chega para Filipe e fala assim: olha como Jesus tem um senso de humor. É bom que a gente acostume com Jesus, porque Jesus tem um senso de humor até no meio das dificuldades da gente. Ele olha para 15.000 pessoas, pelo menos 5.000 homens, pelo menos 5.000 mulheres, mais 5.000 crianças, e ele faz uma pergunta retórica para Filipe. Ele fala assim: Filipe, onde é que a gente vai comprar o pão para dar para essas pessoas aí? Você já pensou se Jesus perguntasse isso para mim ou para você? 15.000 pessoas na sua frente, não tem nada, e ele fala assim: João, Maria, Beatriz, onde é que a gente vai comprar pão para dar para essa gente aqui? Filipe olha para Jesus assustado, mas o próprio evangelista João vai dizer assim: e Jesus disse isso para experimentá-lo. Às vezes Jesus está experimentando a nossa fé, a nossa confiança, e Ele faz umas perguntas, às vezes o Novo Testamento, que a gente fala assim: o que Jesus está querendo dizer com isso? Por exemplo, ele vê um cego, o cego está desde nascença com os olhos tapados, ele vem até Jesus, alguém traz ele, e Jesus fala assim: os teus pecados estão perdoados. Você fala assim: Jesus está de brincadeira. O sujeito está cego e ele fala: os teus pecados estão perdoados. Mas isso quer dizer exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Antes de Deus resolver um problema nosso, Ele quer nos ensinar. E o que Ele queria ensinar com essa palavra a um cego, por exemplo? Que todo o mal, o sofrimento, a dificuldade, ela tem origem no afastamento de Deus. Quando o homem pecou, ele se afasta de Deus. Então ele é ladeado de uma série de problemas da nossa natureza caída. E Jesus olha para Filipe: Filipe, como é que a gente resolve esse problema? Jesus precisava perguntar alguma coisa, gente? Ele não podia, sendo Deus, falar: olha, deixa que eu resolva esse problema, eu sou Deus, toda a natureza está sob o meu controle, eu posso resolver. Mas Ele não faz isso. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus, sendo um mestre dos mestres, Ele ensina que os grandes mestres ensinam perguntando. É ou não é verdade? Grandes mestres ensinam perguntando. A gente conhecendo a filosofia grega, a gente vai ver que Sócrates era um grande mestre que fazia assim: alguém ia ser aluno dele, achando que ele ia falar um monte de coisa, Sócrates falava assim: quem é você? Aí a pessoa: eu sou o João Maurício. Não é o seu nome, estou perguntando quem é você. As respostas que a gente dá revelam quem a gente é. Toda vez que chega uma resposta para a gente, e a gente vai dar essa resposta, a gente começa a dizer quem a gente é. Por exemplo, se alguém perguntar para você hoje e dizer assim: como foi o seu dia hoje? A resposta que você der vai mostrar quem é você aí dentro. Você pode falar assim: olha, o meu dia teve algumas dificuldades, mas olha, eu almocei com a minha família, Deus esteve conosco, Deus nos guardou, choveu, eu tive dificuldade, mas eu venci isso, estava cansado, trabalhei hoje, mas vim porque venho alimentar a minha alma e o meu espírito. Creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias na minha vida hoje. Isso é uma visão de mundo. Agora, todo mundo que pensa assim,
Tem pessoas que você pergunta: como que foi o seu dia hoje? Ih, pastor, cada dia é pior. Ontem já não foi bom, hoje então, pastor? O senhor nem sabe. Aliás, eu nem sei, eu acho que eu vou sair daqui, sei lá, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim para mim, porque só tem acontecido coisa ruim para mim, pastor. Isso está mostrando já quem você é. E Jesus faz essa pergunta para Filipe. Filipe fala assim: olha, nem que a gente tivesse aqui 200 salários de pessoas, a gente conseguia pagar alguma coisa para essa gente comer. Aí Jesus vai para André, fala: deixa eu ver qual é a fé desse outro discípulo, e pergunta para André. André, a fé dele já é uma fé que vai adiante um pouco, porque André não responde como Filipe. Ele fala assim: olha, Jesus, eu não sei muito bem como resolver, mas seguinte, tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí depois ele se dá conta de que 5 pães e 2 peixinhos para 15 mil pessoas não vai aliviar muito. Ele fala assim: mas Jesus, o que vai adiantar isso aqui? Esses 2 homens mostram a nossa fé. Às vezes a gente é Filipe, a gente fala assim, Deus está falando assim: o que é que eu faço na sua vida? O que é que você quer que eu faça? A gente fala assim: nem que o senhor revolucionasse tudo aqui, eu acho que não vai resolver o meu problema. A gente faz isso ou não faz? Isso é Filipe. Mas às vezes a gente é André também. A gente fala assim: Deus, eu tenho alguma coisa, tem aqui 5 pães, mas aí as pressões, os problemas são tão grandes que você olha para aquilo e fala assim: mas o que adianta isso em relação ao tamanho desse problema aqui? Diga assim comigo: Senhor, me ensina isso. Às vezes eu sou Filipe, às vezes eu sou André, mas o Senhor amou os 2 e salvou os 2. Me dá bom ânimo hoje, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que está no meio de um sofrimento. Quando a gente precisa de um milagre, quantos precisam de um milagre de Deus aqui? Então preste atenção. Quando a gente precisa de um milagre, a gente não faz conta. A gente não fica contando quantos peixinhos tem, e nem quantos pãezinhos tem. Quando você precisa de um milagre, você só precisa certificar: Jesus está do meu lado. Se Jesus está do meu lado, tudo vai muito bem. Inclusive passa o temporal. Aliás, é uma música que a gente cantou durante muito tempo. Passa, porque Ele está junto da gente. Então diga assim comigo: os meus problemas serão resolvidos, mas primeiro Deus vai me ensinar com eles. Olha o segundo princípio que eu aprendo com Jesus de Nazaré. Ainda que não pareça, você está no meio do fogo cruzado, escute isso. Ainda que não pareça, Jesus continua no controle da situação. Pastor, eu estou diante de uma doença. Jesus continua no meio dessa situação. É Ele que tem a palavra de vida. Enquanto Ele não pôr um ponto final, não tem ponto final. Aliás, Lázaro já estava morto há 4 dias, mas Ele disse: Lázaro, vem, o meu poder te restaura. Eu sou a vida, vem para a vida novamente. Quando Jesus fala, as coisas acontecem. Amém, gente? Mas olha o que está acontecendo com esses discípulos. No versículo 6, o evangelista João vai dizer assim: Jesus bem sabia o que Ele estava para fazer. Jesus sabia o que estava para fazer, porque Ele sempre sabe. O problema é que a gente acha que Jesus não sabe. Eu não sei se você já se pegou fazendo algumas orações que você está tentando ensinar a Deus como resolver os seus problemas. Já fez isso? Deus, olha, é o seguinte, eu estou com esse problema aqui. O que o Senhor tem que fazer? Olha, presta bem atenção, Deus. O Senhor tem que fazer assim, depois faz assim. Inclusive, na tua palavra está dito assim: terceiro lugar, não se esqueça, Deus, de fazer isso aqui. A gente faz isso ou não faz? Uma oração que quer ensinar a Deus, mas Deus sempre sabe. Ele sabe inclusive o engano do nosso coração. E é por isso que a Bíblia vai dizer que Ele mesmo já providenciou uma coisa espetacular. A gente tem um intercessor. A gente está orando meio errado, tentando ensinar a Deus, e Jesus olhando para o Pai fala assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo, não sabe nem que está orando, mas o Senhor me deu, eu morri por causa deles,
e é por isso que eles são meus. Então ouve através de mim, olha para mim. E é o que a Bíblia vai dizer: quando Deus olha para mim e para você, Ele olha através de Jesus. E quando olha através de Jesus, tem perdão, tem misericórdia, tem acolhimento, tem bênção, tem cura, tem renovação. Deus tem vida e tem um milagre para cada um de nós. Esse é o Deus da Bíblia. Então não passe pela sua cabeça que Jesus não sabe o que Ele está fazendo, porque Ele sempre sabe. Olha o que estava acontecendo aqui em várias situações da Bíblia. Nesse episódio, tanto Filipe como André, eles não enxergavam a saída. Aliás, essa semana eu li um livro de um autor, um teólogo e pensador cristão, que gosto muito, C.S. Lewis. E ele colocou uma frase em um dos seus textos que eu falei, eu preciso aprender com isso aí. Ele diz que quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas, por causa do sofrimento, a gente não consegue enxergar nada com clareza. Entendeu o que eu disse aqui? Quando o nosso coração está amargo, quando a dor está apertada, quando a gente se sente esmagado pelo sofrimento, e os nossos olhos enchem de lágrimas, tudo fica turvo, a gente não enxerga com clareza. Mas hoje nós temos a palavra de Deus nos dizendo aqui, que Jesus quer enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabe para quê? Para que você veja Deus, e vendo Deus você enxerga a vida como ela é, não a vida como você acha que é, a vida do ponto de vista de Deus. Diga assim comigo: Senhor, enxuga as minhas lágrimas. Eu quero ver a vida do jeito que ela é, não do jeito que eu acho que ela é. E o Senhor está agindo isso, em nome de Jesus. Amém, gente? Olha o que nós aprendemos ainda com Jesus de Nazaré nesse milagre. Você já viu que Deus não resolverá problemas na sua vida antes que Ele te ensine como problema. Segunda coisa que aprendemos é que Jesus sempre sabe o que está acontecendo com a gente. O que Ele quer é um coração quebrantado que reconheça Ele no controle da nossa vida. Mas veja que especial, em terceiro lugar, o que a gente aprende com esse milagre da multiplicação dos pães. Segura aí na sua cadeira, porque essa vai apertar um pouquinho você. Está preparado para isso? Então fala para quem está perto de você assim: vai apertar, mas segura o tranco, é coisa de Deus para você. Escuta esse terceiro princípio: antes do milagre de Deus, é necessário a gente colocar em prática na vida o princípio da ordem. Como que é, pastor? É isso mesmo. Os milagres na Bíblia são precedidos de uma arrumação de casa. É altar sendo arrumado, é coisa sendo colocada no lugar, é coisa que está suja sendo limpa. Esse é um princípio de Deus, de colocar as coisas em ordem para Ele agir, porque Deus é um Deus ordeiro. Basta você olhar a natureza e ver como Deus é ordeiro. Por exemplo, quantas estações do ano a gente tem? É por acaso que as estações do ano são na sequência que são? Depois do outono vem o quê? E depois do inverno? E depois da primavera? E depois do verão? Tudo tem uma ordem lógica para sementes germinarem, depois elas crescerem, e depois elas darem frutos, e depois isso abençoar e alimentar toda a terra. A nossa vida também precisa estar em ordem. Agora olha para Jesus, como Jesus trabalha em ordem, Ele é ordeiro. Ele olha aquele mundo de gente precisando de pão. Os discípulos olham para Ele e falam: o que Jesus vai fazer? Ele fala assim: manda essa gente sentar. Curioso o que Jesus faz, porque está todo mundo esperando algo já espetacular. Ele fala: não, senta todo mundo. E se você ler esse texto no livro de Lucas e de Marcos, vai dizer que Jesus manda eles sentarem de 50 em 50. E Marcos vai dizer de 50 em 50 e de 100 em 100. Então diga assim para quem está perto de você: Jesus é ordeiro, Ele planeja as coisas. Você precisa fazer isso também. Olha como Jesus é especial,
Mas segura aí, vamos olhar um exemplo lá no Antigo Testamento. A Bíblia vai contar a vida do profeta Elias. Elias vai lutar contra a idolatria dos profetas de Baal, que está graçando o povo. Deus chama Elias e falou: Elias, não adianta você ficar orando, não adianta você usar essa sua espiritualidade sem que você coloque a sua vida e a vida do povo no altar. E aí o que Deus fala para Elias em 1 Reis 18:30? Deus está ensinando a Elias que milagre não combina com a vida desorganizada. Quando Deus está para fazer coisas grandes na nossa vida, Ele começa antes colocar as coisas no lugar. É por isso que Deus não resolve rapidamente algumas coisas na vida da gente. Ele espera primeiro as coisas serem colocadas no lugar. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui, quando Ele manda as pessoas assentarem e serem colocadas no lugar? Que a gente precisa colocar em ordem a nossa vida diante de Deus. Diga assim comigo: Senhor, meu relacionamento contigo precisa ser colocado no lugar. Amém, gente? Como é que está a sua vida moral diante de Deus? Ela já está sendo colocada no lugar? Ou você está chamando o mal de bem e o bem de mal? Enquanto isso não for um valor para você, você impede Deus de fazer as coisas que Ele quer fazer. Como é que está o seu relacionamento dentro de casa? Esposo, esposa, esposo, filhos, esposo, vizinhos. Deus, a glória de Deus está transparecendo na sua vida. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque a Bíblia vai dizer através de Pedro que as nossas orações são interrompidas quando a gente não está em harmonia e comunhão diante das pessoas que estão do nosso lado. Põe em ordem o seu relacionamento conjugal e familiar. Põe em ordem a sua vida financeira. Muitos de nós estão falando assim: Deus, eu preciso sair desse momento de dificuldade, eu estou com muitos problemas nas minhas finanças, eu não estou conseguindo equilibrar as coisas. Mas no outro dia seguinte, o que a gente faz? Estoura o orçamento de novo, gasta mais do que ganha de novo. E aí a gente fica orando e fala: pastor, eu estou orando há 3 anos e a minha situação financeira não muda. A primeira pergunta bíblica para você: a sua vida financeira está colocada em ordem? Porque é exatamente isso que Jesus está ensinando para a gente aqui. A sua vida emocional está em ordem? Aliás, nós estamos vivendo um problema hoje em dia, que as doenças emocionais são a primeira causa de falta no trabalho. Já ouviram sobre essa pesquisa? O que significa isso? Que as nossas emoções estão fora de ordem, que a gente está dando um gasto, uma energia para coisas que não precisam, e as coisas que precisam a gente está deixando de lado. O que eu aprendo com Jesus de Nazaré aqui é que o que antecede o milagre é a gente arrumar a nossa casa espiritual. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina isso, a colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Me santifica, me corrige, pode doer, mas eu quero ser uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Agora escute aqui, olha a promessa de Deus para quem passar por isso e for fiel. Josué capítulo 3, verso 5 vai dizer assim: santificai-vos, ou seja, coloque as coisas no seu devido lugar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Olha que promessa linda de Deus. Diga para quem está perto de você assim: santifique, meu irmão, coloque a coisa no lugar. Deus quer fazer coisas grandes entre nós. Olha um outro princípio que eu aprendo com Jesus, eu vou passar rapidamente. Eu aprendo com Jesus no milagre da distribuição ou da multiplicação, que diferentemente da lógica humana, é distribuindo que sobra.
Quer ter em abundância alguma coisa na sua vida? O primeiro princípio: começa a distribuir. Ah, pastor, o senhor está falando uma coisa ilógica, o mundo real não funciona assim. Não funciona? Deixa eu dar um exemplo para você. Quem gosta de ser bem tratado aqui? Tratado com carinho. Quem gosta de receber uma cesta de café da manhã na segunda-feira? Pois é, começa a distribuir isso. Começa a dar para alguém, fazer para alguém, que isso vai chegar em você. Gosta de palavras de carinho? Começa a elogiar alguém, porque à medida que você começa a distribuir, vai chegar em você também. É uma roda viva de solidariedade. O segredo da gente multiplicar as coisas é distribuir. Olha o texto que fala a respeito de Jesus. E Jesus distribuiu entre eles quanto eles queriam. E depois o texto, verso 12, diz assim: recolhei os pedaços que sobraram. Encheram, sabe quantos cestos? 12 cestos. A bênção de Deus é assim: quanto mais você distribui, mais você recebe. Quanto mais você dá generosidade, você recebe generosidade. Quanto mais você abençoa alguém, você é abençoado. Mas pastor, eu abençoei e ajudei alguém que não consegue me devolver esse favor. Primeiro, você não deve abençoar alguém esperando o favor de alguém. E a Bíblia vai deixar bem claro que essa coisa não funciona assim. É uma roda de vida. Você abençoa a mim, e eu abençoo o Guilherme, e o Guilherme abençoa o Chico, e o Chico abençoa o Josué, e o Josué abençoa o Abraão, e a gente vai nos abençoando. Aí você olha assim e fala: eu abençoei aquele cara que não pode fazer nada. Ótimo, é essa pessoa que você precisa abençoar mesmo. Porque Deus vai mandar outro servo dele, que vai olhar para você, que não fez nada para o outro para ser abençoado, e vai abençoar você. O nome disso é graça, favor imerecido de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus hoje? Você sabe por que o Mar Morto se chama morto lá na Palestina? Porque ele não dá. Ele só recebe as coisas. A água chega nele e morre. Tudo que chega nele morre. E tudo que chega na gente não gera bênção. Se não gera bênção, não evolui, não multiplica. Diga-se comigo: Senhor, me ensina isso hoje. É distribuindo o que sobra. Me ensina a distribuir amor, carinho, afeto, bênção, dinheiro, tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Amém, gente? A gente termina aqui com o quinto princípio de Jesus. Além da gente descobrir tudo isso que está no milagre de Jesus, nós vamos compreender e descobrir que há um poder sobrenatural quando você louva a Deus no meio da sua dor. É fácil louvar a Deus no meio da dor? Quando a coisa pega para a gente, é fácil a gente olhar para os céus e falar assim: graças te dou, ó Pai. É fácil, gente? Não é. Não é fácil, mas é extremamente poderoso. Olha o que Jesus faz antes de fazer o milagre da multiplicação. Você pode ler aí no texto que está com você. Ele pega os 5 pães e os 2 peixinhos, levanta ao alto e diz o que mesmo? Pai, faz esse milagre imediatamente. É isso que Deus faz? O que Jesus faz? Graças te dou, ó Pai. Creio que Jesus está ensinando eu e você a pegar isso, que não é quase nada, a pegar a sua dor, a pegar a sua crise, a pegar o seu sofrimento e falar: Senhor, eu não estou entendendo nada, tem um monte de dificuldade aqui, mas eu apresento ao Senhor em ação de graça, porque o Senhor do pouco faz muito, o Senhor do comum faz algo extraordinário, o Senhor do pouquinho multiplica em milhares, e mais ainda sobra para abençoar os outros em outro dia. Assim que Deus age na vida de alguém que é capaz de fazer sacrifícios de louvor no meio da dor. Quer a prova disso? Paulo e Silas pregando o evangelho entre os gregos e os romanos. Gente incomodada com ele vai lá, manda prender,
bate neles, os vergões rasgam a roupa deles, botam eles na prisão. E quando está meia-noite, se fosse eu e você, o que a gente estava falando naquela prisão ali? Você já pensou um relatório humano de Paulo? Eu imagino Paulo, se ele não fosse quem era, se fosse eu talvez, estaria fazendo um relatório para Deus e puxando a orelha de Deus. Deus, foi para isso que eu caí lá naquela estrada de Damasco? Foi para isso que eu tive aquelas revelações que o Senhor me deu? Foi para isso que eu preguei entre os gentios inteiros, para chegar agora aqui no meio dessa praça, tomar essa surra? Meia-noite eu estou no meio aqui de uma prisão, abandonado. O pessoal de Jerusalém nem sabe que eu estou aqui. O Silas está do meu lado aqui. Talvez fosse a minha sua oração, mas não foi a oração de Paulo. A Bíblia diz que esfarrapado, dolorido, abatido, espizinhado, o que ele começa a fazer com Silas? O que ele começa a fazer? Começa a cantar: graças te damos. Será que a gente é capaz de fazer isso aqui hoje? A gente pode cantar graças te damos? Vamos cantar isso agora? Mas você é capaz de cantar no meio da dor que você está sentindo? Você é capaz de cantar no meio do problema que você está passando? Porque a Bíblia diz que esse é o louvor que provoca revoluções. Levanta a sua mão assim comigo e diga assim: Senhor, esse problema que está aqui na minha mente, faz um milagre, porque eu vou te agradecer, inclusive por ele. Então cante comigo: graças te damos por tudo que tens feito. E direção, nossas vidas transformadas. É muito mais. Se você puder, levanta a sua mão e te canta assim: graças te damos. Graças te damos. Quem canta na hora da dor está pronto para ver um milagre acontecer. Quem canta na hora da dor ouve a voz de Deus dizer o que diz o Salmo 50: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Quem canta no meio da dor e oferece o sacrifício ao Senhor, experimenta aquilo que diz o Salmo 50: aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Deus quer mostrar a salvação dele para a sua vida. Deus quer mudar essa história de dor e sofrimento. Mas antes ele vai ensinar você algumas coisas. Antes ele vai ensinar inclusive que sabe de todas as coisas. Antes ele vai te ensinar a você colocar as coisas na sua vida no seu devido lugar. Quantos recebem essa mensagem? Diga assim: amém. Eu vou reagir, Senhor. Diga assim, diga mais forte: eu vou reagir diante do sofrimento, confiando no Senhor. Pode não parecer, mas o Senhor está no controle. Eu vou praticar o princípio da ordem, vou colocar as coisas no lugar e vou distribuir, mesmo sendo 5 pãezinhos, vou distribuir, porque é distribuindo que sobra. E o meu louvor, na hora do sofrimento, da crise,
e da dor, vai gerar o milagre de Deus. Amém? Se você foi abençoado, celebre a Deus. É Ele que nos está exortando nessa noite para uma vida completa, para a glória de Deus. Feche os teus olhos, nós vamos ler a palavra de Deus. O pastor Francisco vai fazer isso. Você não precisa abrir a sua Bíblia, ele vai nos ler e vai orar, consagrando o pão e o vinho. Aliás, nós estamos de uma das maiores demonstrações do amor de Deus, corpo de Jesus e sangue representados no pão e no vinho. Isso quer dizer que Deus te amou tanto, mas tanto, que você não tem nem ideia. Então quando você acha que ama a Deus demais, e a gente olha para a ceia e a gente fala assim: o meu amor é minúsculo em relação ao que Ele fez por mim. Pastor Francisco, por favor, leia a palavra de Deus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, façam sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba também do cálice. Pois quem bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ouviram a palavra de Deus? Veja, essa é uma mensagem que não é de condenação, é uma mensagem de perdão. É por isso que talvez você hoje esteja aqui e você pense assim: Deus, tem algumas coisas que eu fiz que eu estou me sentindo mal com isso. Se isso está acontecendo com você, dê graças a Deus, porque é o Espírito Santo que está fazendo isso em você. A melhor coisa que pode acontecer para um cristão é não perder isso, porque a pior coisa que acontece para um cristão é quando a gente perde a vergonha. Eu não estou dizendo que nós temos pessoas aqui sem vergonha, não é isso. Estou dizendo é quando a gente perde a vergonha de reconhecer a nossa maldade, o nosso erro, a nossa pequenez. Mas se na sua mente está esse sentimento de contrição, não há pecados que Deus não possa perdoar. Amém? Então, antes da gente tomar essa ceia, queria que você orasse comigo e apresentasse a sua vida em sacrifício ao Senhor e pedisse perdão para Ele. E você vai tomar essa ceia com seu coração absolutamente leve, ciente de que Deus se deu em Jesus de Nazaré justamente para que você fosse limpo, salvo, santificado. Amém? Feche os teus olhos e ore você mesmo. Pai, não há nenhum bem em nós que não venha de Ti. Não há nada em nós que possa impressionar o Senhor. Por isso, como corpo de Cristo, nós rasgamos o nosso coração, imploramos o Teu perdão. Perdoa-nos como igreja, Senhor, quando não fazemos a Tua vontade. Perdoa-nos como pessoas, quando não somos sal nem luz do mundo. Perdoa as nossas omissões, quando somos chamados para fazer e nos omitimos. Perdoa os nossos pensamentos equivocados.
Perdoa-nos, Pai. Nós queremos participar como corpo de Cristo. Tira o amargor do coração, tira o sentimento de fracasso e coloca um sorriso no rosto. Ao invés de cinzas, uma veste de alegria. Ao invés de sentimento de derrota, um sentimento de vitória na ressurreição daquele que é a própria vida. Ao invés de culpa, perdão daquele sangue que verteu na cruz e nos lavou. Faz isso hoje, Pai, em nome de Jesus e por causa dele.